Então, vamos iniciar aqui a nossa palestra de hoje, que é sobre esse tema meio ambiente e economia circular em estabelecimentos de saúde. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a questão do meio ambiente e saúde, né, nos estabelecimentos de saúde, né? Nós sabemos que a saúde é resultado do relacionamento com o meio ambiente. Todos os nossos problemas de saúde são, relacionados com a nossa interação com o meio ambiente. Mesmo as doenças chamadas hereditárias ou genéticas, está comprovado que são influenciadas também pela maneira que nós interagimos com o meio ambiente. Então, as edificações de saúde, elas englobam os ambientes bem diversificados e que influenciam decisivamente na saúde dos usuários. Então, isso é que nós defendemos, nós todos que trabalhamos com arquitetura e saúde, que um bom projeto vai influenciar positivamente na recuperação dos pacientes, das pessoas que estão, e também no bem-estar dos funcionários que estão trabalhando nesses ambientes. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é, o setor saúde é um dos que podem ter um papel de liderança, dar um exemplo em defesa de um futuro saudável e sustentável. Então, é uma obrigação nossa fazer com que o meio ambiente dos estabelecimentos de saúde tenham uma menor atuação na questão da contribuição negativa ao meio ambiente, da poluição, né? Existem condições ambientais para identificações que favorecem o bem-estar e recuperação das condições de saúde dos usuários, né? Então, os ambientes de tratamento de saúde, eles são representativos relativamente às condições físicas que influenciam o estado de saúde dos usuários, principalmente porque esses usuários estão fragilizados. Então, qualquer pequena modificação no ambiente desse espaço edificado vai acabar por influenciar na recuperação dessas pessoas. Temos nas unidades de saúde, normalmente, uma frequência maior de pessoas, de crianças e idosos, que são, pela própria condição deles, né, de etária, mais sensíveis. Mas qualquer pessoa que vai para a unidade de saúde, ele tem uma maior sensibilidade em relação às condições ambientais. Então, se nós tivermos uma confecção eficiente dos projetos e da manutenção, nós vamos ajudar a recuperar os pacientes nesses estabelecimentos de saúde, fazendo com que haja um edifício saudável, né, chamado edifício que promova a saúde, né? Uma observação importante é que esse edifício não faça nenhum mal aos pacientes. Isso é a primeira, né? Aqui tem a frase da Florence Nightingale, no seu livro de 1863, que ela começa com essa frase, né, o livro, dizendo que pode parecer estranho declarar, mas o primeiro requisito de um hospital é que não faça mal, não faça nenhum dano aos seus pacientes, né? Então, essa é a preocupação maior que deve ser de todos que trabalham com os estabelecimentos de saúde. No entanto, o estabelecimento de saúde, ele tem uma característica muito séria de provocar infecção, de transmitir infecções, né? Então, esse é um primeiro ponto que se destaca em qualquer ambiente de saúde, é o controle das infecções. Então, ele se diferencia em relação a outros tipos de estabelecimentos complexos, principalmente por essa característica de proporcionar infecções com mais facilidade, relacionadas à assistência à saúde. Aqui tem alguns números, né, para ilustrar. Em uma pesquisa de 95, mais antiga, mostra em 103 hospitais brasileiros
determinou um índice de 15,5% de infecção hospitalar entre aquelas pessoas, os usuários, né, os usuários dessas instituições. Hoje, a Agência Brasil diz que está em torno de 14%. Vejo que é uma percentagem bastante alta. Significa que de 100 pessoas que entram, 14 adquirem uma infecção dentro da unidade de saúde. Então, isso é uma coisa muito séria. Todos os hospitais possuem comissões de controle de infecção e exatamente para fazer anotações, anotar e controlar essas infecções, que são muito frequentes, né? A Organização Mundial de Saúde coloca que a taxa mundial varia de 7 a 15%. Então, mesmo nos hospitais das dos países mais desenvolvidos, eles têm um percentual de infecção hospitalar alto, né? Isso é uma característica importante e nós, como arquitetos, devemos prestar atenção nisso, principalmente dando condições de haver a lavagem de mãos e em quantidade suficiente, pias e lavatórios e dispensadores de álcool gel também, né? Então, os edifícios saudáveis, eles têm sua história iniciada quando os hospitais começaram a ser verdadeiramente máquinas de curar, por assim dizer, da época, né? Eles no final do século XVIII até o início do século XX, houve o Partido Pavilionar de Hospitais. Ele tinha um objetivo claro de proporcionar condições melhores de saúde para os seus usuários. Não existiam medicamentos, na maioria das doenças, as pessoas ficavam muitas vezes isoladas ou ficavam separadas e se preocupava muito com a questão da ambiental dos hospitais. Com o progresso dos medicamentos, principalmente os antibióticos, nos meados do século XX, essa questão ambiental passou a ser secundária nos hospitais, criando-se hospitais que são verdadeiras caixas, né, fechadas, com pouca vegetação e poucas janelas, né? Hoje está havendo uma reação contra isso, né? Então, as condições ambientais estão sendo mais estudadas e o hospital, o ambiente hospitalar passa a ser de uma importância maior para a recuperação do paciente, né? Então, a cura é um processo natural, cada paciente tem uma resposta ao tratamento e o ambiente faz parte desta cura, né? O setor saúde, em relação aos impactos ambientais que o setor saúde faz para o meio ambiente do seu entorno, né, de toda a sociedade, ele é relativamente alto, né? Considera-se que, em relação aos gases de efeito estufa, os hospitais, as unidades de saúde contribuem 4,6% na geração de gases de efeito estufa, o que não é pouco, né? Não é pouco, é uma contribuição relativamente alta, né? E isso inserindo-se no modelo da chamada economia linear, né? E esse setor é, portanto, um agente responsável por uma parte significativa da emissão desses gases de efeito estufa. A economia linear, ela é a economia que nós sempre utilizamos, né? Sempre usamos, sempre é um hábito nosso, né? Que consiste na produção, na extração, produção e distribuição e consumo, descarte, né? Então, o esquema da economia linear é esse aqui: extrair da natureza, produzir alguma coisa, usar e descartar. Esse esquema é um esquema histórico nosso. Nós sempre fizemos isso. Só que
a partir da Revolução Industrial, mais ou menos no final do século XVIII, início do século XIX, essa quantidade de produtos descartados começou a impactar de uma maneira muito forte no meio ambiente, né? Temos aqui o crescimento populacional e podemos observar que em 1800, né, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes no mundo todo, aqui é o crescimento da população habitacional, população mundial. Então, temos mais ou menos 1 bilhão em um ano do século XIX, início do século XIX, e hoje nós temos, aqui nessa faixa vermelha aqui, nós temos 2025 com mais de 8 bilhões. Então, houve um aumento acelerado aqui da população, e esse tipo de economia não se sustenta, né? Isso aqui vai provocar, está provocando problemas sérios em relação ao meio ambiente. Então, um dos motivos é o crescimento populacional e o modelo que nós utilizamos, de um modelo de consumo que é insustentável. Então, se nós continuarmos com esse modelo, nós fatalmente teremos, já estamos tendo e vamos ter mais problemas. Então, a economia linear, ela provoca esgotamento dos recursos naturais, porque extrai de maneira constante e cada vez maior para atender a população crescente, gera uma quantidade excessiva de resíduos, emite gases de efeito estufa, que estão causando o aumento da temperatura média mundial, muito sério, provoca poluição do ar, né? Contamina o solo e a água. Então, hoje, a água potável está se transformando em algo, um bem super precioso, né? Reduz a camada de ozônio, provocando que os raios solares não tenham a proteção dessa camada, né? E aí provoca maior quantidade de doenças da pele, câncer e outros, né? Perda da biodiversidade, nós estamos avançando sobre as florestas, destruindo toda a biodiversidade. E, finalmente, as mudanças climáticas catastróficas, isso tudo causado pelo nosso modelo de economia linear. Hoje se propõe um novo modelo, é uma proposta que tem um caráter ainda, né, utópico, né, é um sonho, é um objetivo de nós passarmos da economia linear para uma economia circular. O que vem a ser essa economia circular? Ela enfatiza que haja menor quantidade de produção de resíduos possível, né? Então, nós precisamos mudar o nosso modelo para podermos sobreviver. É algo assim simples dessa forma. Então, os ambientes de saúde têm que contribuir para isso também. Isso aí tem que ser da sociedade como um todo. A sociedade como um todo deve participar dessa minimização de resíduos e os ambientes de saúde estão inseridos nesse trabalho, nessa batalha de diminuir os resíduos. Aqui tem um esquema mostrando o que é que consiste a economia circular. Ela seria a produção, distribuição, consumo, continua mas aí nós teremos uma etapa de reutilização, depois temos uma etapa de separação, recolha e o desperdício diminuir ao mínimo, né? Então, seria ideal que voltasse na reciclagem e aqui voltasse a produção, distribuição, consumo. Então, que a economia gerasse o mínimo possível de desperdício e que ela se reabastecesse, se reciclasse, né? Então, isso é ainda muito incipiente, esse movimento, mas já está crescendo em vários países e temos como países que estão bastante avançados nisso a Coreia do Sul e a Suécia, que eles têm uma política de produção de resíduos
muito, muito rigorosa, em que, por exemplo, obrigam a que todas as empresas que fazem os seus produtos, elas também se responsabilizem pelo destino final desse produto. Então, por exemplo, se eu tenho um computador e ele já não serve mais, a empresa que fez o computador é que tem, nesses países, é que tem a obrigação de reciclar esse computador. Então, teria que se devolver para a empresa e a empresa teria que fazer de uma maneira tal que esse computador não se transforme num resíduo, né? Então, essa já existe essa em esses países, essa lei também existem incentivos e multas para quem produzir resíduos. Nesses países, os resíduos são cobrados. Quando a pessoa faz um resíduo e chama alguém chama o poder público para recolher, esses resíduos são pesados ou então tem volume que eles vão pagar pela quantidade de resíduos produzidos. Então, são países que já estão começando a trabalhar com essa ideia da economia circular, que é, resumidamente, a não produção de resíduos ou nada que polua, né? O mínimo possível, né? Zerar é impossível, mas diminuir é um objetivo. Então, a integração dos princípios da economia circular na arquitetura de saúde representa uma abordagem transformadora na criação de instalações de saúde sustentáveis, resilientes e eficientes. Então, nós precisamos começar a trabalhar com essa mentalidade. Nós aqui vamos falar de alguns itens de maior relevância para adaptação da economia circular nos projetos de estabelecimento de saúde. Vamos falar aqui rapidamente sobre as estratégias de projeto, escolha de materiais construtivos, a questão da eficiência energética, economia de água e o gerenciamento de resíduos, tudo em relativo à questão da arquitetura e saúde, né? Não vamos somente tocar rapidamente, existem muitos outros itens que poderiam ser falados, mas esses consideramos que são os mais importantes relativamente à infraestrutura de saúde. Então, primeiro, as estratégias de projeto. O principal questão relativa à estratégia de projeto para que ela se adapte à economia circular é tentar fazer um projeto que tenha uma manutenção fácil, né? Não custosa e uma adaptação, uma adaptabilidade grande às mudanças que a unidade de saúde precisa ter durante a sua vida útil. Então, a estratégia deve ser de conservação, reaproveitamento de materiais, adaptação desses espaços para as mudanças que são inevitáveis numa unidade de saúde. Então, a adaptabilidade é uma característica essencial nos estabelecimentos de saúde, com essa visão de economia circular. E, para isso, se, se implica que os espaços sejam modulados, isto é, que tenham dimensões adaptáveis aos diversos usos, que eu possa facilmente modificar os diversas utilizações dos ambientes de saúde, né, as diversas ações que são feitas nesses ambientes de saúde. Uma maneira interessante de encontrar um módulo dentro de um estabelecimento de saúde novo que vai se projetar, um módulo que será mais fácil de se adaptar, é fazer um gráfico de frequência de espaços. Então, nós podemos pegar um programa da unidade de saúde, ver quais são os espaços que têm maior frequência, né, que aparecem em maior quantidade. Aqui, por exemplo, esse aqui é o de 9 metros quadrados, e tentar fazer com que os módulos sejam múltiplos ou submúltiplos desse valor, né? Então, isso é uma maneira de fazer com que facilmente a pessoa mudando algumas divisórias, algumas paredes, eu possa adaptar facilmente
esse ambiente para outros usos, né? Então, as dimensões terão mais probabilidade de adaptação, de expandir e, principalmente, na hora de acabar a sua vida útil, que eles sejam desmontados, né? Então, essa visão da desmontagem é importante porque evita que se provoque resíduos na hora de fazer demolições, né? Então, o design para adaptabilidade e desmontagem é um tipo de solução que se adapta à questão da economia circular nos projetos de edificações de saúde. Eles são aplicados no planejamento da vida útil do edifício e favorecem um desenvolvimento sustentável. A desmontagem segue os princípios dos três R's, né, que é a base da economia circular, que é reduzir, reutilizar e reciclar, desempenhando um papel importante na recuperação dos materiais de construção. Então, se eu tenho um projeto modulado e que seja de fácil montagem e desmontagem, ele se transforma num edifício que tem maior chance de recuperar os materiais de construção, né? Então, para maior adaptabilidade e expansibilidade, temos que ter uma modulação estrutural que permita a sua utilização nas mais diversas funções. Então, eu tendo as mudanças de uso, que são comuns nas edificações de saúde, elas podem ser melhor equacionadas, evitando-se as demolições, né? Aqui é um exemplo de um sistema de modulação, aqui no caso é 720 por 720, onde tem submúltiplos, onde eu posso fazer com essa modulação estrutural, eu posso, repetindo essa modulação, eu posso ter uma maior adaptabilidade, né? Um exemplo bem-sucedido da aplicabilidade desse sistema modular são os hospitais da Rede Sara, do Lelé, né, do João Figueiredo Lima, que ele utilizou muito bem feito, muito bem utilizado a questão da modulação. Então, aqui tem um croquis feito pelo próprio Lelé, mostrando, né, o que ele usava, a estrutura dentro de um padrão. Essa estrutura ele usou para todas as edificações de saúde, e essa estrutura era toda de pré-moldados. Então, eles tinham uma fábrica onde se fazia os pré-moldados, e esses pré-moldados eram transportados em caminhões e montados no local onde o hospital ou a unidade de saúde ia ser implantado. Então, ele usava aqui um módulo de 1,25, né, devido ao tipo de material que ele utilizava, e é um hospital, são hospitais que são adaptáveis, bem adaptáveis, fáceis de expandir e também de desmontar, né? Então temos aqui uma pausa para a gente ver aqui uma arquitetura bonita. Sempre é bom botar algumas obras do Lelé. Então aqui tem um Sara, que tem esse jardim de Fortaleza, que tem esse jardim interno, né? Aqui tudo é modulado, ele usava muito metal e concreto, que são materiais que podem ser reaproveitados depois, né? Utilizava bastante a natureza internamente, então ele é um exemplo aqui de arquitetura circular já no tempo, né? Que ele era um visionário e já usava modulação e usava bem os materiais. Aqui é outra obra do Lelé, o Sara Rio, também muito bonito, né? E também feito com estruturas metálicas e concreto, né? E concreto pré-moldado, são fáceis de reciclar. E aqui o Sara do Lago Norte, né? Outro exemplo de adaptação da, da arquitetura à natureza, utilização muito de jardins internos, né? Aqui, no caso, tem do lado do Lago Norte, em Brasília. Bem, vamos falar um pouco da questão dos materiais, que também é muito importante na questão da economia circular. A questão da durabilidade
e fácil manutenção é essencial no caso da escolha dos materiais de estabelecimento de saúde. Então, eles devem ter durabilidade, devem ter resistência ao desgaste, facilidade de limpeza e não serem higroscópicos, isto é, atrair umidade, né? Ele não deve atrair umidade de maneira que não tenha focos de infecções, fungos e outros micro-organismos, né? Então, o princípio da sustentabilidade no estabelecimento de saúde, em sua inserção na economia circular, é a utilização. Outro princípio interessante em relação aos materiais é a utilização de materiais regionais, isto é, materiais que sejam feitos de uma tecnologia em que as pessoas que moram no entorno à unidade de saúde dominem essa tecnologia, né? Então, muitas vezes se utilizam produtos importados, feitos em lugares, muitas vezes, a uma distância muito grande, e isso faz com que tenha problemas, essa construção sejam mais caras, de mais difícil manutenção, né? Porque as pessoas não sabem, não conseguem, não trabalham normalmente com esses materiais. Então, uma atitude importante é utilizar materiais regionais, né? Esses materiais regionais reduzem o impacto ambiental também e fortalecem a economia local. Também correlacionado com o controle da infecção hospitalar está a escolha dos materiais dos revestimentos, né, dos pisos, paredes e tetos, que devem ser sempre de fácil limpeza, fácil manutenção e duráveis, né? A durabilidade envolve não somente a resistência, né, mas também a manutenção. Às vezes temos um material que ele é relativamente durável, mas ele precisa ter uma manutenção custosa, né? Muitas vezes tem que se fazer, aplicar vernizes e tintas e outros produtos, e aí isso muitas vezes torna o material inviável para algum, para a sua permanência durante muito tempo, porque ele se deteriora se não tiver uma manutenção custosa, né? Então é preciso observar isso. Aqui tem citando o livro do Bicalho, Flávio Bicalho, que fala muito sobre a questão dos materiais em estabelecimentos de saúde. Outra coisa importante é saber a noção das áreas críticas, semicríticas e não críticas em unidades de saúde, que exigem materiais próprios, né? Então, as áreas críticas são aquelas em que os pacientes têm risco de vida e os serviços de apoio à vida também, como laboratórios, cozinha e lactato. Então, temos as UTIs, os centros cirúrgicos, as emergências, são áreas críticas. Essas áreas críticas, elas têm que ter um material com possibilidade de limpeza mais fácil, né? Então, as críticas, elas frequentemente necessitam de uma limpeza, derramamento de sangue, secreções, medicamentos. Então, ele deve absorver o mínimo de água, né? A RDC estipula em 4% no máximo a absorção de água e devem ter uma proteção ambiental que diminua o risco para os outros ambientes e para os seus usuários, né? Vamos falar um pouco também da questão da eficiência energética, que é outro ponto importante na economia circular. O consumo de energia no estabelecimento de saúde deve buscar provocar o mínimo de poluição, né? Então, deve-se atentar para as formas de consumo de energia numa unidade de saúde. As principais formas de consumo de energia são a térmica, tanto para aquecimento, né, como para resfriamento. Temos também a geração de vapor, de água quente, né? E temos os equipamentos médicos, muitos consomem muita energia, e sistemas de iluminação, exaustão, ventilação e comunicação também são unidades que trabalham 24 horas por dia
então elas consomem muita energia, né? Então, esse consumo de energia dá um impacto muito grande no meio ambiente. Então, é preciso que esse consumo seja estudado para que esse impacto seja o menor possível, né? Então, 40% da pegada climática no setor saúde é proveniente do uso da eletricidade e energia térmica, isto é, ar-condicionado, aquecimento de criação de vapor, de água quente, né? Então, essas são as partes mais importantes do consumo de eletricidade em hospitais. O sistema de ar-condicionado e refrigeração, eles, além de serem muitas vezes fabricados consumindo combustíveis fósseis, né, são muitas vezes alimentados por, é, por exemplo, por diesel, por produtos, muitas vezes por motores, né? Eles também usam gases refrigerantes, que, ao serem liberados para a atmosfera, podem provocar intensificar o efeito estufa, né? Então, deve-se, em relação à economia circular, deve-se buscar que os estabelecimentos de saúde tenham o maior uso possível de energias renováveis, chamadas renováveis, para geração de eletricidade, calor e resfriamento, como a solar, eólica, biomassa, energia geotérmica. A energia solar é considerada uma das melhores opções, né? Porque elas têm as vantagens de ter uma fonte abundante, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical, né? Notadamente aqui no Nordeste, né? Nós temos uma facilidade de uso de energia solar que cada vez está se transformando em uma energia mais barata e com perdas reduzidas de transmissão e distribuição. Então, todo o estabelecimento de saúde de médio e grande porte deve estudar essa possibilidade de usar a energia solar como uma das fontes de energia para que tenha menor impacto ambiental, né? Também utilizar sistemas de iluminação inteligente, isto é, sistema de iluminação que já utilize, né, as inteligências artificiais que prevêem o desligamento da iluminação. Também o ar-condicionado pode ser facilitado por esses sistemas que podem economizar de 60% a 80% da energia consumida na iluminação interna e também da energia consumida no ar-condicionado. Então, se temos detectores, por exemplo, de presença nos ambientes de saúde, se tivermos um sistema automatizado, ele vai diminuindo a quantidade, por exemplo, de energia, de iluminação, diminui a quantidade também de uso do ar-condicionado, dependendo da quantidade de pessoas que tiver em cada ambiente. Então, esses sistemas inteligentes também, eles economizam bastante o gasto de energia. Aqui tem um exemplo de um trabalho que nós fizemos aqui na Universidade Federal da Bahia, eu e a Patrícia Farias, sobre analisando alguns hospitais, o que eles faziam para economizar energia, né? Então, tiveram várias atividades, por exemplo, colocação de películas em vidros, substituição de combustível das cadeiras, implantação de ar-condicionado mais econômico, né? Sistema de ar-condicionado central, troca de lâmpadas, enfim, isso aí é uma atividade permanente nos hospitais para barateamento do consumo de energia, que é bem sensível no caso dos hospitais. Outra característica muito importante nas unidades de saúde é que o fornecimento deve ser sem interrupções. Isto é, eu tenho que ter a eletricidade e não pode haver interrupção, mesmo faltando energia no seu fornecedor de energia. Então, nesse caso, se usam geradores, baterias ou sistemas alternativos.
Então, essa escolha, né, de que eu vou usar para suprir essa falta de energia possível que possa haver na unidade de saúde, ela tem que ser bem criteriosa. Então, o ideal é que se utilize sistemas alternativos, tipo os sistemas fotovoltaicos, e evite ao máximo usar geradores usando diesel ou usando gás, que vão provocar uma maior poluição ambiental, né? O uso das baterias é possível também utilizar. As baterias são obrigatórias em alguns lugares, onde tem os famosos no breaks, né? Quer dizer, que alguns locais, tipo salas de cirurgia, não pode haver nenhuma interrupção de meio segundo em relação à energia. Então, nesse caso, tem que ser suprida por baterias. Mas os geradores são obrigatórios, sendo que se o hospital fizer um mix bem feito de baterias e geradores e sistemas alternativos, pode diminuir muito a questão da poluição provocada por esses sistemas. Outro ponto importante em relação à economia circular da unidade de saúde é a questão da água, a economia da água. Então, a água, principalmente em relação ao fornecimento, né, a regularidade do fornecimento, a estocagem, né, ela deve ter locais de estocagem na unidade de saúde que preveja por vários dias, né, pode faltar alguma coisa no fornecimento e não pode faltar água no estabelecimento. Então, ele tem que ter uma estocagem calculada para que não tenha falta nesse fornecimento. Também tem que ter uma garantia da qualidade dessa água e, finalmente, tem que ter um tratamento nas águas residuais, nas águas que saem, que são utilizadas nesse estabelecimento, principalmente em algumas unidades, tipo laboratórios, unidades de internação, lavanderias, né? Então, o consumo de água deve ser monitorado dentro da unidade de saúde, e esse monitoramento ele depende do tipo da unidade de saúde, do porte, da localização, da complexidade dos equipamentos. Então, o ideal é que tenha uma medição setorizada, quando é um hospital de médio porte ou grande porte, que eu tenha uma medição do consumo por setor e que tenha um acompanhamento desse consumo, né? Isso é importante para que não haja desperdício de água, que é uma coisa muito fácil de acontecer quando há vazamentos, quando não há um controle rigoroso desse consumo, né? Então, deve ter metas de economia de água em toda unidade de saúde, e principalmente naquelas unidades, naqueles serviços de maior consumo, como serviço de higiene, climatização, né? Principalmente quando tem torres de ar-condicionado, né? Temos ar-condicionado com água gelada, isso aqui gasta muita água. Alguns equipamentos, tipo caldeiras, sabe, usam muita água, lavanderia, uns que mais usam, né? E central de material. Aqui tem um gráficozinho que mostra que os maiores consumidores num hospital médio porte são a lavanderia, cozinha, CME e internações. Então, esses quatro aqui são os que mais consomem água dentro do ambiente hospitalar. Então, o controle nessas unidades deve ser mais rigoroso, né? Para que haja menor gasto de água possível. Outro ponto importante que deve ser considerado em relação à economia circular, em relação à água, no ambiente de saúde, é o reuso da água. Então, amanhã, inclusive, o Márcio Oliveira vai falar no seminário, vai fazer uma palestrazinha de 30 minutos às 17 horas da manhã, vocês estão convidados. Ele vai falar um pouco da experiência que ele está tendo para colocar o reuso em hospitais, reuso da água, né?
Ele pode ser usado, por exemplo, na reserva de proteção contra incêndio, águas que já foram utilizadas, águas servidas. Pode ser utilizado em sistemas decorativos, como espelhos d'água e chafariz, descargas de bacias sanitárias, não de pacientes internados, mas algumas descargas podem ser utilizadas, irrigação de jardins, torres de resfriamento, caldeiras, enfim, agora sempre com algum tratamento, né? As águas residuais têm que obter algum tratamento. O sistema de tratamento depende muito do local, né, e do sistema de abastecimento, a qualidade da água de cada setor. Então, cada setor tem uma exigência de qualidade da água, os custos também, e algumas unidades que é hemodiálise, eles também podem ter uma economia. A hemodiálise sempre vai precisar de tratamento de água, então ele pode ter um sistema de reuso que economize um pouco essa questão aqui do uso da água, da hemodiálise. No caso da lavanderia, é um caso à parte, como vocês viram aí, é a unidade que mais gasta água. Hoje em dia, os hospitais estão terceirizando muito a questão da lavanderia, passando esse consumo de água para terceiros, mas quando o hospital possui essa unidade, ela tem que ser observada, porque a água, ao sair da lavanderia, ela vem com a sujidade, né, e tem que ser tratada. Vai com fiapos, né? E para que as máquinas não tenham uma durabilidade, a água que vai usar também, ela tem que ser tratada. Essa água muitas vezes é aquecida, né? E a 80, 90 graus Celsius, e isso faz com que as instalações, né, as tubulações, tenham que suportar essas altas temperaturas, tanto as tubulações de insuflamento da água, como principalmente as tubulações de esgotamento da água, né? E também usam produtos químicos, muitas vezes produtos químicos bem agressivos. E aí também essa água precisa ser tratada por esse motivo. Outra questão é o tratamento do esgoto secundário. Então, o sistema de tratamento de esgoto, normalmente, ele tem essas etapas, né? O gradeamento, a aeração, decantação, filtragem e cloração, que é mais ou menos rigoroso, dependendo se a água vai ser, o esgoto secundário vai ser reutilizada ou vai ser colocada numa estação, num manancial, se vai ser jogada no manancial, ou se ou se tem sistemas de esgoto na cidade, onde tem o estabelecimento de saúde. Nós sabemos que o sistema de esgotamento sanitário no Brasil é muito baixo ainda, a cobertura, então é importante que se observe esse tratamento no caso de se despejar o esgoto de unidade de saúde em mananciais, né? Porque pode haver contaminação desses mananciais. É, o sistema de tratamento de esgoto, é TE, então, portanto, são importantes nas unidades de saúde. Somente não é necessário quando existe na cidade um sistema de coleta de esgoto, né? Senão terá que ter também um tratamento de esgoto. E tentar sempre fazer o reuso, fazer para que a sua contribuição, né, dentro da filosofia da economia circular, que a contribuição da unidade de saúde seja mínima para a poluição, na poluição dos ambientes. Outro ponto importante é o poder, pode-se fazer o aproveitamento da água pluvial. Então, deve-se isolar do sistema de água potável, mas também a água pluvial pode ser utilizada com eficiência nas unidades de saúde. Isso aí tem que ser considerado, principalmente usos do tipo de água de reuso, né? Em que possa ser usado em jardins, em várias utilizações menos nobres. Outra questão importante na economia de água em unidade de saúde é o aquecimento da água, né? E temos o sistema centralizado ou descentralizado. O sistema centralizado, ele pode ter uma implantação cara, mas
seu manutenção e consumo fica mais barato. Então, se eu tiver, por exemplo, equipamentos que produzam a sua própria água quente, como chuveiros e outras, eles ficam bem mais caros quando eu tenho uma unidade de médio e grande porte. Então, o importante é ter um sistema centralizado, mas esse sistema centralizado tem que ter manutenção, tem que ter uma implantação também, que muitas vezes é custosa, né? Também pode-se aproveitar o condensado de caldeiras e de ar-condicionado quando é possível. Então, o ar-condicionado pode participar também da questão do pré-aquecimento da água, né? Fazendo com que elas fiquem menos custosas. Também é muito utilizado o pré-aquecimento da água pela energia solar, né? Isso é muito comum em unidades de saúde. Finalmente, vamos falar um pouco sobre a questão dos resíduos, né? Em relação à economia circular, esse é o ponto mais importante. É o tipo de resíduos que a unidade de saúde ele produz. Então, elas têm uma característica de gerar resíduos sólidos contaminados e que muitas vezes exigem uma coleta diferenciada, né? Então, a adaptação à economia circular neste item é muito importante, né? Isso é uma preocupação recente. Antigamente, os hospitais eram insalubres, havia muitas epidemias, né? Então, não havia grande preocupação sobre os resíduos. Apenas no século XX, na década de 1970, é que 91, e a Anvisa, a partir do ano 2000, também começou a legislar sobre a questão dos resíduos de saúde. Essa lei aqui é muito importante, né? A Lei 12.305, que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, né? E o importante em relação a resíduos, os três R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar, porque os resíduos são uma pegada mais custosa em relação à unidade de saúde. Ela realmente é muito impactante em relação à poluição que provoca as unidades de saúde. Uma, uma, uma importância muito grande para a diminuição dessa quantidade de resíduos é o tratamento desses resíduos, que começa com a própria separação. Então, deve-se minimizar o descarte incorreto, né? De modo que não provoque poluição. Os resíduos de serviços sólidos, resíduos sólidos de saúde, eles são provenientes de diversos setores. Então, cada setor ele tem uma distinção, tem uma distinção de tipos de resíduos. Então, temos sala de cirurgia, necrotérios, autópsias, bancos de sangue, laboratório, todos esses unidades provocam resíduos diferenciados, né? Então, esses resíduos têm que ser classificados e separados. A IDC 222 de 2018 determina que os resíduos sólidos de serviço de saúde podem ter de cinco tipos, né? Risco biológico, risco químico, risco radioativo, esse aqui é o mais complicadozinho, né? Quando tem unidades com radioativo, né? E os recicláveis, que tem muito resíduo reciclável na unidade de saúde, né? E os comuns, e os materiais perfluorocortantes, que devem ser separados, né? Exemplo de resíduos de saúde particularmente perigosos são os desinfectados, né, provenientes de curativos, e as peças anatômicas, os medicamentos e os elementos radioativos, isso aqui que eu já falei. Então, é muito importante a detecção, a separação no momento da produção do resíduo, para que ele tenha um destino final próprio para cada tipo de resíduo
produzido, né? Então, em relação à economia circular, os resíduos têm que ser ao máximo reaproveitados. Então, a questão da reciclagem, as unidades de saúde recebem muitos produtos em caixas, em vasilhames, que podem ser reaproveitados, podem ser reciclados, e isso vai diminuir o impacto ambiental, né, dos resíduos sólidos do serviço de saúde. Também algo importante em relação aos resíduos são os abrigos. Temos que ter o abrigo dos abrigos internos e os externos com boa sinalização, a separação dos tipos de resíduos, né? Daqueles 5 tipos, né? Infectantes, químicos, perfluorocortantes, né? E facilidade de higienização desses abrigos, né? Os resíduos orgânicos, muitos provenientes de cozinha, por exemplo, alimentos, devem ser conservados sob refrigeração para não ter produção de insetos e outros tipos de, de, de- de vetores, né? Então, né, o gerenciamento de resíduos de saúde envolve a segregação, isto é, a separação na hora da produção, o acondicionamento correto, embalagens e sacos e recipientes corretos, a coleta, que é o translado e a coleta em horários conhecidos, em locais conhecidos, né? Um armazenamento temporário, então toda unidade tem que ter o seu local de armazenamento, e tem um armazenamento temporário externo, até a coleta final. Tem um armazenamento temporário interno, que são salas próximas aos pontos de geração, e o temporário externo, que são em abrigos protegidos, onde vai o caminhão, ou a empresa que vai fazer a coleta, vai chegar próximo a esse. Então, aqui tem uma ilustraçãozinha mostrando a importância da segregação dos resíduos comuns dos resíduos que são especiais, né? E o condicionamento. Então, os pérfuros cortantes, por exemplo, tem que estar em caixas. Então, tem toda uma, um cuidado em relação aos resíduos. Tem também a coleta, os abrigos externos, e tem que haver um local, tem que se prever, a arquitetura tem que prever um local para lavagem e higienização dos carrinhos, tanto de coleta interna quanto de coleta externa. Também o tratamento de disposição final, reciclagem, descontaminação e incineração pode ser adotado. Então, é importante que todas as unidades de saúde tenham essa visão de se fazer uma central de tratamento de resíduos. Então, não simplesmente colocar esse resíduo para coleta de uma maneira geral. Eles devem ser separados e devem passar por tratamento quando é possível, né? Então, as unidades de tratamento de resíduos sólidos de serviço de saúde, eles vão fazer uma triagem dos resíduos, muitas vezes esterilizando e triturando esse resíduo, eles se transformam em resíduos comuns, tornando mais econômicos na hora de dar um destino final, né? Então, podem ser descartados ordinariamente dessa forma. Então, uma central de tratamento de resíduos é importante, principalmente nas unidades de médio e grande porte, que tem grande quantidade de resíduos gerados. Então, eles vão fazer a triagem, desinfecção e ter um encaminhamento devido. E fazer também a reciclagem quando é possível, né? Que tem um exemplo de uma unidade de tratamento mostrando que separa os infectantes, uma quarentena para os resíduos que podem ser infectantes, os orgânicos, as autoclaves, no caso de querer transformar, e a trituração, no caso de transformar um resíduo contaminado num resíduo comum, que é mais barato de se ter a reciclagem, ter os lugares de reciclagem e ter os resíduos químicos, que normalmente são remédios, produtos químicos de uma maneira geral, né? Então, pode-se ter uma unidade de tratamento que vai ajudar bastante aí na economia e na questão da adaptação da unidade de saúde para a economia circular.
Então, a implementação de práticas de tratamento e reciclagem deve ser um objetivo na unidade de saúde. Gerar o mínimo possível de resíduos, né, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e adequar-se aos princípios da economia circular. A economia circular deve ser uma filosofia para toda, toda a sociedade, né? Toda a sociedade deve procurar adotar os princípios da economia circular. Nós não temos opções, né? Porque a quantidade de pessoas que existe no mundo hoje, a poluição que cada uma provoca, dá um impacto muito grande ambiental. E nós já estamos tendo as mudanças climáticas, né? E para que isso diminua ao máximo, temos que adotar esses princípios da chamada economia circular, produzindo o mínimo possível de resíduos. Isso nós temos que fazer em nossas casas, mas também fazer nas unidades de saúde, né? Que são grandes contribuintes nessas mudanças climáticas, né? Então é isso, né? Referências aqui, algumas referências. Depois, quem estiver interessado no tema aí, pode entrar em contato, que a gente passa mais alguma coisa. E muito obrigado a vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Estou aqui à disposição para qualquer questionamento. E aqui o nosso e-mail, estamos também à disposição de vocês para qualquer dúvida. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. Foi maravilhoso.